Olá, meus queridos alunos, estamos de volta agora com a nossa aula de língua portuguesa, nesta manhã de sexta-feira, dia 9 de outubro de 2020. E hoje nós vamos estar estudando histórias em quadrinhos, tá? Na página 64, me acompanhe. Leia a tirinha a seguir. Ei, mãe, o que é esse tal do efeito estufa? Eles dizem que os poluentes que jogamos no ar vão impedir a saída do calor do sol e derreter a camada de gelo polar. Claro, você não vai estar aqui quando isso acontecer, mas eu vou. Belo planeta esse que você me deixa. Isso vem da criança que queria ir de carro se tivesse que andar mais que uma quadra. Ei, ninguém tinha me falado sobre as camadas de gelo, ok? Bom, pessoal, agora vocês vão interpretar essa tirinha. O que você sabe sobre o efeito estufa? Vou dar só uma explicaçãozinha aqui, pessoal, e vocês vão estar respondendo de acordo com a pesquisa de vocês, o que vocês sabem já, né, o conhecimento de vocês. Então, vocês sabem que o efeito estufa é um processo natural, né, que ocorre na atmosfera e que contribui para que a temperatura do planeta permaneça sem grandes variações. Número 3. O que o efeito estufa tem a ver com mobilidade urbana? Quanto maior o número de automóveis pelas ruas, né, maior é o número de agentes de poluição. Então, isso vai acontecer o quê? Vai causar alterações no efeito estufa. 4. Por que Calvin parece se preocupar tanto com o efeito estufa? Porque o efeito estufa, né, certamente, porque o efeito estufa pode causar o aquecimento global, que ocasiona o derretimento, né, das calotas polares, gerando impactos no futuro do planeta e da humanidade, né? E como ele ainda é criança, né, ele espera um mundo melhor para ele. Número 5. Como a mãe de Calvin reage às perguntas do filho? Vocês viram que ela responde, né? Apesar de se preocupar com o efeito estufa, ela responde assim, que ele reclama de ter que andar a pé. Ela responde assim que mesmo sendo uma distância pequena, ele reclama de andar a pé. Então, que a causa de tudo isso também é isso, né? É essa daí uma das causas, né? Número 6. A expressão facial e a postura dos personagens contribuem para o entendimento da história? Explique sua resposta. Bom, pessoal, quando aparece ali expressão facial, postura dos personagens, é claro que contribui, né? Porque essas expressões faciais, essas posturas, elas mostram, né? Ajudam a expressar os sentimentos, as emoções e até as atitudes dos personagens. Número 7, página 65. Os diversos tipos de balões marcam as falas dos personagens nas histórias em quadrinhos. O que expressam esses balões? Então, aqui vocês sabem que cada forma de balão expressa algo. Então, eu vou pedir que vocês façam uma pesquisa e escreva o que cada um desses balões expressam aqui. Eu vou dar só um exemplo. Esse daqui, ó. Esse daqui expressa pensamento. Então, é só escrever aqui, pensamento. Então, vocês vão pesquisar os outros, podem pesquisar na internet e colocar aqui, tá bom? Na página 66, onomatopeias. Vocês sabem o que é uma onomatopeia? Onomatopeia é uma figura de linguagem na qual se reproduz um som por meio de fonemas. Exemplo, o choro, quando você sente uma dor, o riso, uma tosse, né? Cough, né? Uma tosse. Então, isso são onomatopeias, tá? A figura de linguagem na qual se reproduz o som por meio de fonemas. Então, aqui, além dos balões, outros recursos são utilizados nas histórias em quadrinhos. Identifique o som que as palavras a seguir representam. Então, o que cada uma dessas palavras aqui, que são onomatopeias, representam? Se tiverem dúvida, podem estar pesquisando, tá bom?
Onomatopeia é a figura de linguagem utilizada para representar sons ou ações de objetos, pessoas ou animais. Até o som, por exemplo, de quando alguém grita, né? De quando alguém cai. Que outras onomatopeias você conhece? Então aqui você vai escrever as onomatopeias que você conhece. Por exemplo, o barulho de um relógio, né? O tic-tac, né? Do relógio, a campainha. O motor de um automóvel também é uma onomatopeia. Enfim, tem várias onomatopeias. Vocês podem estar também colocando aqui todas as que vocês conhecem. E se não conhecem, podem estar também pesquisando, tá bom? Agora, história em quadrinhos. Agora que você já sabe um pouco mais sobre histórias em quadrinhos, chegou a sua vez de criar uma. Então hoje, né, sexta-feira também é dia de produção, vocês vão criar uma história em quadrinho. Pense em um fato interessante que você viu ou presenciou nas ruas da sua cidade. Para contar esse fato, planeje o que você vai desenhar e escrever em cada quadrinho. Faça um esboço da sua história, escolha alguns elementos da última página do material de apoio para constar na versão definitiva do seu texto. Essas duas últimas páginas, essas duas últimas questões aqui eu nem vou falar porque é se a gente estivesse em sala, né? Então você vai, resumindo, você vai escrever uma história em quadrinho, tá? Então você vai observar aqui, tá? Ó, história em quadrinhos. Nesse espaço aqui você vai criar a sua história em quadrinho. Ok, pessoal? E aqui vocês podem estar usando esses elementos para a história em quadrinhos, tá bom? Pode usar as onomatopeias, pode usar os balões, tá bom? Façam essa produção com muita atenção. Continuando aqui agora com a nossa aula de língua portuguesa no livro de atividades, página 20. Pontuação, parênteses em termos explicativos. Releia os trechos a seguir. O projeto acontece em 3 escolas de São Paulo e em 8 de Belo Horizonte, Minas Gerais, onde cerca de 200 crianças deixaram de ir de transporte motorizado e passaram a percorrer a pé uma distância de até 2 quilômetros até os locais onde estudam. Para incentivar o uso de bicicletas entre crianças e jovens, a organização não governamental ONG Criança Segura preparou oficinas que vão acontecer em São Paulo entre setembro e outubro. Então aqui, pessoal, os parênteses eles são usados para isolar palavras, expressões ou frases explicativas. Por que Minas Gerais está entre parênteses? Por que Minas Gerais está entre parênteses aqui no texto? Vocês, talvez para mostrar, né, que é um estado, então vocês vão escrever com palavras de vocês, tá? E explique na letra B o uso do parênteses em ONG. E ali está indicando o quê? O que é ONG? ONG é uma sigla, né? Reescreva as frases a seguir, acrescentando explicações para as palavras destacadas. Minha mãe comprou uma bolsa e uma pulseira. Então, ali você vai reescrever as frases, acrescentando explicações. Qual a palavra que está destacada? Mãe. Então, você vai colocar ali uma explicação pessoal sua. Eu vou dar uma sugestão aqui. Minha mãe é uma senhora muito simpática ou uma senhora muito querida. Então, você vai colocar do jeito que você quer. E continuar a frase, comprou uma bolsa e uma pulseira. Mesma coisa vocês vão estar fazendo no relógio e na Cinderela, tá? Colocar algumas explicações para essas palavras. O relógio parou de funcionar repentinamente. Coloque o relógio, daí podem escrever alguma coisa, né, na frente e terminar a frase. Cinderela perdeu seu sapatinho de cristal. Então, você vai colocar também uma explicação para a Cinderela e depois terminar a frase. Página 21, exercício 21, complete as frases com as expressões indicadas a seguir. Reinações de Narizinho, amiga da família, Luiz Alves. Então, balanço e escorredor. Então, vocês
Observe essas imagens aqui, né? Aí vocês vão agora completar as frases com as expressões indicadas ali. Letra A. Ela foi capaz de discutir para pegar o livro escolhido. Aí você vai colocar ali uma daquelas palavras ali em cima. Letra B. O estudante apoia as leis de incentivo à leitura. O estudante. Qual o nome do estudante que tem ali? Letra C. Doroteia foi presenteada na formatura. Quem é a Doroteia? Tá ali uma explicação em cima, né? D. Os brinquedos do parque são os mais procurados pelas crianças. Então, você vai colocar ali quais os brinquedos mais procurados, tá? O nome. Exercício agora da página 22, visualizando informações em infográfico. Leia o infográfico a seguir. Comparativo de espaços. O espaço ocupado por um carro é de aproximadamente 18 metros quadrados. Esse espaço é equivalente a... Então, ali está. Aí nós temos aqui, né, a imagem. Vocês vão fazer leitura de imagem desse infográfico e responder a questão aqui. Qual é o assunto do infográfico? Então, vocês perceberam mais uma vez ali que o assunto do infográfico é o espaço ocupado, né, por um carro e também por uma bicicleta, tá? O que mais? Tudo que vocês veem ali, vocês vão colocar. Letra B. Qual é a finalidade desse texto? Marque um X na resposta certa. Lembrando que é uma só a finalidade, tá? Então, uma resposta só. Letra C. Qual é a função das imagens desse infográfico? A função das imagens no infográfico, pessoal, nós já falamos sobre isso, né? Porque as imagens nos infográficos, elas servem para reforçar as informações que estão presentes no texto verbal. Então, assim, elas ajudam o leitor a visualizar, nesse caso aqui, os espaços, né, equivalente e ocupado por um carro. Página 23, coesão, sinônimo e elipse. Agora leia esse texto. Regras no trânsito. Antes de sair pedalando, procure se informar sobre as regras básicas para circular nas ruas e evitar acidentes. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, CBT, a pessoa que estiver de bicicleta deve respeitar sinais de trânsito e sinalização, além de circular na mão correta de direção, pois ela é também um veículo. Ciclistas e pedestres têm preferência sobre os veículos automotores. Equipamentos adequados. Para a segurança não só de quem é atleta, mas também daqueles que usam a bike como meio de transporte ou lazer, é recomendado utilizar capacete, óculos ou viseira, cotoveleiras, joelheiras, luvas e roupas apropriadas. É fundamental que a magrela esteja equipada com o espelho retrovisor esquerdo, buzina, campainha e refletores, olhos de gato, dianteiro, traseiro e laterais. Esses considerados equipamentos obrigatórios de acordo com o CBT. Observe a imagem a seguir e transcreva as palavras que foram usadas para nomeá-la. Todas as palavras que foram usadas ali em cima, né, no texto, para transcrever, que foram usadas, né, para nomear bicicleta, você vai escrever aqui, tá? Então, aqui tem várias palavras, né, que foram usadas no lugar de bicicleta. Copiem aqui. Letra B. No texto, essas palavras foram usadas para quê? Evitar a repetição da palavra bicicleta ou diferenciar bicicletas brasileiras de importadas? É uma resposta só. 3. Relacione as palavras sinônimas. Letra A, rua. Letra B, equipamentos. Acessórios ou via. Então, é uma das respostas. Página 24. Reescreva as frases substituindo a palavra em destaque por um dos sinônimos do quadro. Faça as alterações necessárias. Úmida, simpática e organizada. Então, você vai reescrever as frases substituindo a palavra que está em destaque por uma daquelas ali. Sua amiga é muito gentil. Então, no lugar de gentil, você vai escrever uma dessas 3 palavras que tem o mesmo sentido de gentil. A mesa está molhada, cuidado.
Então, também a mesma coisa. A palavra molhada vai ser substituída por uma das palavras ali acima que tenha o mesmo significado. Letra C, deixe a roupa arrumada antes de sair, a mesma coisa também, tá? Número 5, compare estas frases. Frase 1, na bicicleta utilize iluminação traseira e dianteira. Frase 2, na bicicleta utilize iluminação traseira e iluminação dianteira. Qual é a diferença entre essas duas frases? Escreva com suas palavras, depois a gente faz a correção. Letra B. Na frase 1 foi usada a coesão por elipse para evitar a repetição de palavras ou sinonímia para evitar a repetição de palavras. Então, é uma só a resposta certa, tá? Faça uma pesquisa. Nós já estudamos tanto sinonímia como elipse agora. Número 6. Reescreva as frases a seguir usando o recurso de coesão por elipse. Letra A. Todos nós recebemos instrução de segurança e equipamento de segurança. Então, você vai colocar, você no caso ali, pode estar colocando a palavra, né? Você vai reescrever as frases e usar o recurso de coesão por elipse. Então, você vai usar a elipse ali que nós estudamos também lá na apostila. Letra B. Fique atento ao trânsito de carros e ao trânsito de pedestres. Então, vocês sabem que ali numa elipse você pode estar tirando, né, suprimindo uma palavra ou acrescentando uma outra que tem o mesmo sentido. Página 25, História em quadrinhos. Leia a tirinha a seguir. O trânsito não pode ser uma disputa, uma guerra. Raiva não traz nada de bom. Só precisamos de respeito. Quem são os personagens da tirinha? Então, vocês vão colocar aqui quem são os personagens da tirinha. Número 9. O ciclista diz que o trânsito não pode ser uma disputa. Pelo que as pessoas brigam no trânsito? Pelo que as pessoas brigam no trânsito? Então, aqui é uma resposta só. As pessoas estão brigando por espaço? As pessoas estão brigando por futebol? Ou as pessoas estão brigando por bicicletas? Então, é uma das respostas aqui, de acordo com a história em quadrinho. Número 10. Que objeto Armandinho carrega na tirinha? Vocês viram ali que objeto Armandinho carrega na tirinha. Número 11. Qual é a importância de se utilizar esse objeto ao andar de bicicleta? Esse objeto que ele está carregando na mão. Qual o objetivo, qual a importância de se carregar esse objeto quando vai andar de bicicleta? 12. Por que o ciclista afirma no último quadrinho que só precisamos de respeito? Por que ele usa essa afirmação? Só precisamos de respeito. Então, vocês vão também estar pesquisando ali e colocando a sua resposta. Página 26, onomatopeias. Destaque as imagens do material de apoio e escreva onomatopeias que representem os sons apresentados. Utilize recursos gráficos para indicar a intensidade do som. Então, vocês vão lá, observe as imagens, né? Vamos lá no material de apoio, né? São essas imagens aqui, tá? Página 26. Vocês vão escrever as onomatopeias que representam os sons apresentados. Então, vocês podem estar utilizando os recursos gráficos, tá? Para indicar a intensidade do som. Certo? Colhe ali. Aí na página 27, modos verbais indicativo, imperativo e subjuntivo, que também nós estudamos na apostila. Complete as frases com os verbos indicados entre parênteses. Modo indicativo, quando o verbo expressa a ideia de certeza de que a ação foi ou será ou está sendo realizada. O modo subjuntivo é quando o verbo expressa a ideia de incerteza. Então, ali vocês vão completar com o verbo decorar no pretérito perfeito de indicativo. Os arquitetos, o museu. Letra B. Pedir a eles que as provas nas pastas. Verbo organizar presente de subjuntivo. Letra C. Os motoristas com cuidado em frente à escola. Verbo dirigir presente do indicativo. Letra D. Se você até muito tarde vai acordar cansado.
verbo dançar do futuro do subjuntivo. Letra E, eles, a anulação da prova, verbo solicitar do presente do indicativo. Letra F, quando você, para a prova, vai ficar mais tranquilo, verbo estudar, futuro do subjuntivo. Número 15. Indique o modo subjuntivo ou indicativo em que estão escritos os verbos em destaque. Então, os verbos em destaque, vocês podem observar ali que eles estão em negrito. Esperamos que todos façam sua parte no trânsito. Então, o que vocês vão escrever aqui? Vocês vão escrever em que modo verbal está, se é no subjuntivo ou no indicativo. Só isso que vocês vão responder aqui, tá? Na letra B, a mesma coisa. Às vezes, os filhos precisam dar exemplo aos pais. Subjuntivo ou indicativo? Esperamos que daqui para frente os riscos diminuam. A mesma coisa, subjuntivo ou indicativo. O ciclista usa equipamentos de segurança. O verbo usa, né? É subjuntivo ou indicativo. Última página, página 28. Então, vamos lá na página 28, número 16. Complete a receita utilizando os verbos do quadro no modo imperativo. O modo imperativo é quando o verbo expressa a ideia de ordem. Então, adoçar, no caso, seria adoce. Descascar, descasque. Completar, complete. Eu estou dizendo o modo imperativo, tá? De cada um desses verbos. Bater, bata. Colocar, coloque. Despejar, despeje. Então, aqui você vai fazer um suco de abacaxi. Ingredientes, um abacaxi, 1 litro de água, açúcar ou adoçante a gosto. Modo de preparo. Então, qual a palavra que você vai utilizar ali? O abacaxi, corte-o em fatias. As fatias no liquidificador. Com água e, então, por 3 minutos. Número 3, o suco em uma jarra e a gosto. Então, vocês vão estar completando aqui com os verbos no imperativo, tá? Esses verbos aqui, como eu falei. Nas frases a seguir, pinte de azul o verbo que indica certeza, que é indicativo, de verde, o verbo que indica possibilidade, que é o subjuntivo, e de amarelo, o verbo que indica uma ordem, imperativo. Letra A, atravesse sempre na faixa de segurança. B, as crianças aprendem com os colegas. E C, se você se estressasse menos. Então, aqui você vai pintar somente o verbo dessas frases, cada um com a cor que está pedindo ali, tá? Azul para indicativo, verde para subjuntivo, amarelo para imperativo. Pessoal, a nossa aula de língua portuguesa é essa. Tenham todos um bom dia, fiquem com Deus, um bom final de semana.